Olá, bem-vindos ao canal Pura Matemática. Eu sou o professor Jaime e esse é mais um vídeo da série Enem mais Veste. Se você está estudando para o Enem ou para algum vestibular, se inscreve no canal e acompanhe a série. No vídeo de hoje eu vou falar sobre medida de ângulo e circunferência trigonométrica. Então, para começar, a gente vai ver como a gente mede arco. Quais são as unidades utilizadas para medir arco? Basicamente, são duas unidades, tá? As mais utilizadas. São o grau e o radiano. Começando pelo grau, então. O que é 1 grau? Tá? A medida de 1 grau corresponde a dividir a circunferência em 360 partes iguais. Pegando uma dessas partes, nós temos a medida equivalente a 1 grau. Ali no desenho está representado pelo arco AB em vermelho. Aquele arco AB em vermelho, então, ele é 1/360 da circunferência. E essa medida é o que a gente chama de 1 grau. Tá? Então, o ângulo AOB é o ângulo central correspondente ao arco AB de medida 1 grau. O grau apresenta duas subunidades, que são o minuto e o segundo. 1 grau possui 60 minutos e 1 minuto possui 60 segundos. Então, a gente pode ter uma medida de ângulo, uma medida de arco dada por exemplo, 20 graus, 15 minutos e 40 segundos. A outra medida de arco é o radiano. O que é o radiano? O radiano consiste em tu pegar a medida do raio da circunferência e colocar essa medida, esse comprimento, em cima da circunferência. Ou seja, tu pegar um arco da circunferência de medida igual ao raio dessa circunferência. Se a circunferência tiver raio R, coloca essa medida R em cima da circunferência. Então, no desenho, nós temos o arco AB com medida igual ao raio da circunferência. E esse arco é o que a gente chama de 1 radiano. Tá? Então, o radiano corresponde a colocar a medida do raio da circunferência em cima da circunferência, certo? Bem, agora, se a gente continua esse processo, tá? Se a gente continua colocando essas medidas de raio em cima da circunferência, o que nós temos? A gente vai observar que a gente consegue colocar numa meia circunferência, na metade da circunferência, 3 raios e mais um pouquinho. Esse pouquinho seria aproximadamente 0,14, 15, etc. Tá? Então, numa meia circunferência, nós temos aproximadamente 3,1415 raios. Esse número, 3,1415, é justamente o que a gente chama de π radianos, tá? Ou seja, numa semicircunferência cabem π radianos ou π raios. Isso quer dizer que na metade de uma circunferência vão caber aproximadamente 3,14 raios dessa circunferência. Isso quer dizer que numa circunferência completa, né, vai caber o dobro, ou seja, 2π radianos, aproximadamente 6,28 raios. Então, nós temos uma equivalência aqui entre o grau e o radiano. Tá? Uma circunferência completa, ela possui 360 graus ou 2π radianos. A gente pode fazer uma relação também com metade da circunferência. Né? Meia circunferência tem π radianos ou 180 graus. Tá? E é isso que a gente vai utilizar na hora de transformar unidades. É importante a gente conhecer esse processo para transformar um ângulo de grau para radiano e vice-versa, de radiano para grau. Para fazer essas transformações, a gente vai utilizar uma regra de 3. Tá? Simplesmente uma regra de 3. E para a regra de 3, a gente vai usar a seguinte base. Ou π equivale a 180 graus, ou 2π equivale a 360 graus. Vai ver alguns exemplos agora. Transforme os seguintes ângulos para radianos. Letra A, 40 graus. Letra B, 135 graus. Então, vamos lá. 40 graus. Como é que a gente transforma 40 graus para radianos? A gente vai usar a regra de 3, tendo por base π radianos equivale a 180 graus. Então, x radianos equivale a 40 graus. Para resolver a regra de 3, a gente vai multiplicar cruzado. Tá? Então, vai ficar
180 vezes x igual a π vezes 40. Passo o 180 dividindo, vai ficar x igual a 40π dividido por 180, e simplificando, chegamos a 2π sobre 9. Isso quer dizer que o ângulo de 40 graus em radianos vale 2π sobre 9. Letra B. Para passar agora 135 graus para radianos, a gente vai utilizar a regra de 3, que é π radianos equivale a 180 graus, x radianos equivale a 135 graus. Multiplicando o cruzado agora, a gente vai ter 180x igual a π vezes 135. Passando o 180 dividindo, a gente fica com x igual a 135π dividido por 180, que dá 3π quartos. Então, o ângulo de 135 graus equivale a 3π quartos radianos. Agora, o contrário, a gente vai transformar o ângulo de radianos para graus. Letra A, transformar π nonos de radianos para graus. A gente vai utilizar a mesma regra de 3. Então, π radianos equivale a 180 graus, π sobre 9 radianos equivale a x. Multiplicando o cruzado, nós temos π vezes x igual a 180 vezes π sobre 9. Simplificando o π dos dois lados e dividindo 180 por 9, sobra que x é igual a 20 graus. Outra maneira bem prática de fazer, tá? Não é necessário usar a regra de 3 quando a gente passa de radianos para graus. Tá? Quando o ângulo está em radianos com o π, tá? Quando aparece o π na expressão do ângulo em radianos, basta trocar o π por 180. Então, π sobre 9 radianos em graus corresponde a 180 graus dividido por 9, que dá 20, certo? Bem mais rápido assim. Tá? Letra B. Passar agora 11π sobre 12 de radianos para graus. Então, de novo, escrevendo a regra de 3, π radianos equivale a 180 graus, 11π sobre 12 radianos equivale a x graus. Multiplicando o cruzado, π vezes x igual a 180 vezes 11π sobre 12. Simplificando o π dos dois lados e depois o 180 com o 12, vai sobrar para a gente que x é igual a 165 graus. Da mesma forma, eu poderia simplesmente substituir o π por 180. Então, 11π sobre 12, troca o π por 180 graus, vai ficar 11 vezes 180 graus dividido por 12, fazendo as contas, dá os mesmos 165 graus. Então, quando o ângulo está em radianos e na sua expressão aparece o número π, para passar para graus, basta substituir o π por 180, tá? Bem mais rápido assim. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a circunferência trigonométrica. Tá? A circunferência trigonométrica ela tem 4 características básicas. Tá? Quais são elas? Ela tem o centro na origem do plano cartesiano, tá? Ou seja, o centro está no ponto 0, 0. Ela tem raio unitário, tá? Ou seja, raio igual a 1. Na figura ali da direita significa que o segmento OA tem medida 1. Tá? Ela tem origem dos arcos, ou seja, existe um ponto na circunferência no qual os arcos começam a ser contados, tá? Começam a ser medidos. Esse ponto é o ponto A do desenho, que equivale ao ponto 1, 0 do plano cartesiano. Tá? E tem um sentido adotado como sendo o sentido positivo, porque a partir daquele ponto A, nós podemos seguir no sentido anti-horário ou no sentido horário. Tá? Um desses sentidos é o sentido adotado como positivo para considerar a medida do arco. O sentido positivo é o sentido anti-horário. Então, a partir do ponto A, se a gente quer os ângulos positivos, a gente vai andar no sentido anti-horário. Tá? E a partir daí, a gente vai entender agora os quadrantes da circunferência trigonométrica. Então, a partir do ponto A, a gente vai começar a andar no sentido positivo da circunferência trigonométrica. Tá? Observem que os eixos horizontal e vertical cortam a circunferência trigonométrica em 4 partes. Essas partes são chamadas de quadrantes. Se a gente vai andar no sentido
positivo, começando pela origem dos arcos, pelo ponto A, nós temos ali que a primeira parte vai de 0 a 90 graus, ou de 0 a π, e esse é o primeiro quadrante da circunferência trigonométrica. Tá? Se a gente seguir andando nesse sentido, no mesmo sentido anti-horário, na segunda parte, essa segunda parte ela vai de 90 graus a 180 graus, ou em radianos, de π radianos até π radianos. E este é o segundo quadrante da circunferência trigonométrica. Seguindo, ainda nesse mesmo sentido, nós temos o terceiro quadrante, que vai de 180 graus a 270 graus, ou de π radianos a 3π radianos. Tá? E, por fim, o quarto quadrante, que ele vai de 270 graus a 360 graus, ou de 3π radianos a 2π radianos. Por isso, essa é a ordem dos quadrantes, tá? Porque ele segue a ordem do sentido anti-horário, a ordem positiva, o sentido positivo da circunferência trigonométrica. Agora aqui eu coloquei a circunferência trigonométrica com vários ângulos. Tá? Na verdade eu coloquei os ângulos de 30, 45 e 60 do primeiro quadrante e os seus correspondentes no segundo, terceiro e quarto quadrantes. Tá? Isso vai ser importante para quando a gente chegar na hora de calcular seno, cosseno e tangente de ângulos do segundo, terceiro e quarto quadrante, a gente vai precisar entender isso, vai precisar conhecer esses ângulos para fazer aquela redução ao primeiro quadrante, ok? Então aqui só uma ideia dos múltiplos de 30, 45, 60 nos demais quadrantes. São ângulos que aparecem costumeiramente. Agora a gente vai ver o cálculo do comprimento de um arco. Como é que a gente calcula o comprimento de um arco de uma circunferência, tá? Ele vai ser proporcional à medida do ângulo central correspondente a esse arco. O ângulo central é o ângulo que tem o vértice no centro da circunferência, ok? Então, olha só, uma circunferência completa, ela possui 2π radianos. Tá? E o seu comprimento, a gente sabe da geometria plana, que é 2π vezes o raio da circunferência. Se a gente tiver um ângulo central de alfa radianos, tá? Observa que o ângulo central aqui tem que estar em radianos, tá? O comprimento vai ser L. A L é a medida que a gente quer descobrir. Tá? Então a gente vai usar uma regra de 3, multiplicando o cruzado, nós temos 2π vezes L igual a 2πr vezes alfa. Simplificando o 2π, nós temos L igual a R vezes alfa. Então, o comprimento de um arco L na circunferência, cujo ângulo central mede alfa radianos, é R vezes alfa. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Deixa nos comentários, que as principais dúvidas eu faço um vídeo respondendo. Tá? Bons estudos e até o próximo vídeo.